Olá, sejam bem-vindos, que a graça e a paz nos alcance. Hoje vamos trazer considerações sobre o livro de Daniel. Estamos na sequência dos livros proféticos, fechando hoje os chamados profetas maiores, os 5 primeiros livros. Já trabalhamos Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e hoje Daniel. Uma mensagem breve. Caso você queira, você que nos acompanha no 97, ou você que acompanha outras mídias, seja na rádio web, YouTube, Instagram, Facebook, Kawaii, TikTok, não importa qual dessas mídias, você pode acessar. No YouTube nós temos lá 16 temas só sobre o livro de Daniel, capítulo a capítulo, mas hoje é só um breve resumo. Quando trabalhamos a sequência da Bíblia, livros históricos, livros poéticos, proféticos, evangelho, cartas, nós trouxemos 16 temas ou 16 temas sobre o livro de Daniel. Então hoje é uma visão geral, rápida, porque ele está incluído dentro dos livros proféticos, e dos livros proféticos no Antigo Testamento ele é aquele que se destaca com maior importância. Não é que os outros não sejam, mas ele tem um objetivo de retratar não somente o contexto do momento, mas também profecias que alcança ao desenrolar de nações, das nações, desde aquela época até a segunda vinda de Cristo em glória e majestade. Então vamos pegar os principais pontos de cada capítulo, é um livro com 12 capítulos, e trazer algumas aplicações para a nossa vida. O nome Daniel quer dizer Deus é meu juiz. Daniel ele foi levado cativo juntamente com outros jovens, né? No ano 605, quando Babilônia, 605 a.C., quando Babilônia chega, né, ao topo do mundo, alcança ali o reino de Judá, e ele permanece a serviço não só de Babilônia, mas também até mesmo nos primeiros anos da Pérsia, em 539 a.C. Vamos falar com Deus neste momento. Eterno Deus, amorável Pai Celestial, graças rendemos pelo cuidado, a proteção e a oportunidade de, nesse dia, podermos ouvir a Tua palavra e aprender do Senhor. Guia a cada pessoa que terá acesso a essa mensagem, seja aqui nas ondas da 97, seja através depois do YouTube, Instagram, Facebook, em qualquer mídia, que a graça do Senhor alcance aonde estiverem. Dá-nos iluminação do Teu Santo Espírito. São bênçãos que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então. Capítulo 1, aqui fala sobre a educação de Daniel e seus companheiros. Você pode perceber que no verso 1 já diz que no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele sitia Jerusalém e diz o texto que o Senhor entregou. Então foi Deus que entregou, não foi pela maestria, pelo poder, pela fama de Nabucodonosor, mas o Senhor o entrega. Ele ainda leva alguns dos utensílios da casa de Deus para assinar para a casa do seu Deus, é como um troféu, quem sabe, ali para a casa, pelo espaço que deveria ocupar os deuses da Babilônia. Ele, além disso, ele leva também alguns dos jovens da linhagem real, dos nobres. Ele diz jovem que não deveria ter defeito, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria e que pudesse também ser educados, né, na cultura dos caldeus. Eu deixei até em destaque que por 3 anos ele deveria estar ali e depois então passar, quem sabe, tipo um vestibular ou entrevista, e se assim fosse do agrado do rei, servisse a ele. Daniel ele enfrenta um primeiro problema, ele e seus amigos, né? A alimentação que foi posta diante deles. Apesar de ser as iguarias do rei, mas ali tinha alimentos que não agradavam a Deus, no contexto de saúde ou mesmo contexto espiritual. E Daniel, no capítulo 1, versículo 8, diz que ele resolve firmemente não contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que bebia. E ele pede, então, ao chefe dos eunucos para que ele achasse graça. Foi feito um teste, a pessoa fica preocupada a princípio, né, o que estava responsável sobre eles, mas
Depois dos 10 dias de teste, diz que Daniel e seus amigos apareceram mais corados, mais fortes, mais saudáveis. E ele pediu algo simples, que nos deem legumes a comer e água a beber. E diz o texto, eu não vou ler todo, por isso que é um resumo, né, de cada capítulo. O capítulo 1 aqui diz que depois dos 3 anos, diz que não achou ninguém melhor, mais sábio em toda a matéria de conhecimento. Em toda a área que o rei lhes fez pergunta, eles foram achados 10 vezes mais sábios. Então, 10 dias, onde eles procuram alimentar-se, recomeçar a nova vida, ou dar sequência, né, à vida que eles viviam, de alimentação saudável. 3 anos após, 10 vezes mais sábios em toda a matéria de ciência. Isso foi a recompensa, né, que Deus o concede. Poder, então, prestar um serviço no Palácio Real. O capítulo 2, aqui em essência, é o sonho de Nabucodonosor, onde ele, quem sabe, se questionando, perguntando, inquieto até pelo futuro, e Deus revela a ele o desenrolar da história, desde o seu próprio reino até a segunda vinda de Cristo, onde ele tem um sonho de uma grande estátua, uma estátua que ela tinha 4 tipos diferentes de metais, o ouro, a prata, o bronze, né? E o ferro, e no ferro, a parte do pé, barro. E ele não se lembrava desse sonho, ele procura entre os mais sábios do reino, aliás, ele deixa de fora Daniel e seus amigos, apesar de no capítulo 1 falar que eles eram 10 vezes mais sábios, é passado por alto. Quando os sábios mostram sua incapacidade, ele então procura matar, exterminar a todos. Daniel procura saber do que que estava acontecendo, se inteirar, pede graça, pede seus amigos que orem juntamente com ele, e é revelado a ele o que estava acontecendo. Daniel pede um tempo, eu até deixei marcado aqui no versículo 15, e foi revelado a Daniel à noite esse sonho. Daniel não atribui o mérito a ele, mas ao Deus do céu. Daniel então vai diante do rei e revela não somente o que ele havia sonhado, que era uma grande estátua, mas também os diferentes tipos de metais. O ouro representando a Babilônia, a prata, os medos e persa, o cobre ou o bronze, a Grécia, e o ferro, o reino de Roma, ou Império Romano, e o barro representando a divisão do império, que isso ocorreu no ano 476 depois de Cristo. Então Roma reina soberano de 168 a.C. a 476, império, e depois então é dividido. E aí o barro, como o barro não se liga com o ferro, ele justamente mostra isso, que o reino por uma parte seria forte, mas por outra seria frágil. Se misturariam com semente humana, mas não se ligaria um ao outro. E eu quero só fechar no versículo 44, né? Eu só fiz um resumo do capítulo, você pode ler ou pode ir lá no nosso canal e você vai ter um tema só sobre esse capítulo, onde diz que nos dias destes reis, o verso 44, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará, consumirá todos os reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então, ele está falando que vai acontecer. Deus mostrou ao rei o que iria acontecer. Mas o quarto reino universal, tenho falado sempre nos meus temas, né? Babilônia, Medos e Persa, Grécia, Roma, e por fim o reino de Cristo, o reino que será para todos sempre. O capítulo 3, e isso acontece, interessante, né? A gente pesquisar no contexto histórico, profético, está na sequência, mas ele leva cerca de 20 anos, o capítulo 2 para o capítulo 3, segundo estudiosos, teólogos, né, que trabalham nessa área. O rei ele procura frustrar a profecia, porque a profecia apontava que havia um reino, que o dele seria o superior, o primeiro, Babilônia, viria um inferior, os Medos e Persas, um terceiro e um quarto, só regredindo, caindo, né? E ele manda fazer uma estátua toda de ouro, Nabucodonosor. E ele não somente manda fazer essa estátua, mas ele manda que convida todos os seus súditos e todos os reinos representantes para que viessem para a inauguração e para a adoração da estátua. E 3 jovens, né, ousa desafiar de certa forma. Alguém denuncia, o versículo 12, que há uns homens judeus que constituíste sobre os negócios da província, e ele até menciona os nomes, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não fizeram caso dos teus deuses, não servem e nem adoram a imagem que levantaste. O rei fica furioso,
Acredito que você conheça a história, senão é o momento de você ouvir, ver e, quem sabe, aprofundar um pouco mais. Ele dá uma nova oportunidade. Será que é isso mesmo? Eu ouvi bem, vocês fizeram isso? Os jovens dizem, olha, aqui a partir do verso 16 em diante, né? Se Deus quiser livrar, Ele vai nos livrar. Se não, fique sabendo, nós não vamos servir, não servimos aos seus deuses e nem a estátua que levantou. O rei fica furioso, manda aquecer a fornalha 7 vezes mais, joga-os ali. O verso 24 diz que ele se espanta porque ao invés de 3, ele vê 4 homens andando, passeando no fogo e sem nenhum dano. E ele diz que o aspecto do quarto é semelhante a um filho de deuses, ou dos deuses, né? Ou seja, Cristo, que estava ali e os libertava. Então, um ponto que eu quero tirar desse capítulo, fechando ele já, é que nem sempre Deus nos vai livrar-nos das fornalhas. E quem sabe, muitas vezes, elas aquecidas 7 vezes mais. Mas Ele promete estar ali conosco, guiando, fortalecendo, restaurando e concedendo a vitória, mesmo que não seja no momento, porque quantos milhares, né, no período de Roma foram mortos na fogueira, jogados no anfiteatro, né, devorados por feras e de tantas maneiras foram mortos. Mas essas pessoas vão estar no reino eterno quando Cristo restaurar, restabelecer o quinto reino, o quinto império universal. O capítulo 4, ele fala justamente sobre a conversão de Nabucodonosor. Um capítulo que tem a sua autobiografia, fala da loucura dele, onde ele tem mais uma vez um sonho de uma árvore grandiosa. Os sábios não conseguem interpretar e ele mais uma vez procura Daniel. Daniel interpreta falando que essa árvore grandiosa representava ele mesmo, o próprio Nabucodonosor, que se fez grande e poderoso, né? Onde todos achavam apoio, espaço ali, mas que se levanta contra Deus. E ele até fala aqui no verso 22, és tu, ó rei, que cresceste, vieste a ser forte, a tua grandeza cresceu, chega até o céu, teu domínio é a extremidade da terra. Ele até dá alguns conselhos, ele fala, aceita o meu conselho, põe termo pela justiça os teus pecados e tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, talvez prolongue a tranquilidade. Ele não disse que não viria, mas prolongaria um pouco mais. Ele diz que todas essas coisas sobrevieram ao rei ao cabo de 12 meses. Demorou ainda um ano após esse sonho dessa árvore grandiosa que ele tem, que representava ele mesmo. O rei teve uma espécie de doença onde ele, em alguns momentos, ficava como uma ave, como um animal, pelos matos ali, até que ele reconhece, ele diz aqui no verso 34, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Então, olha só, o levantar os olhos, né? Humilhar-se diante do céu. E tornou a vir o meu entendimento. E eu bendisse ao Altíssimo, louvei, glorifiquei o que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra, ele diz, é reputado por nada. E segundo a sua vontade, ele opera como exército do céu, e os moradores da terra. Não há quem possa deter a mão, nem lhe dizer o que fazes. Então aqui ele passa a louvar a Deus, exaltar o seu nome. E diferente do capítulo 2 e capítulo 3, onde as pessoas que contrariariam a sua vontade, ele fazia um decreto, né? Obrigando a honrar o Deus eterno, aqui é diferente, porque Deus ele não impõe as coisas como um decreto, mas é voluntário, né? É por amor. O capítulo 5 fala justamente da queda do império. Ele não está em ordem, né, cronológica, a sequência, mas aqui fala da queda da última noite do império. Você pode ler todo o capítulo, caso queira, onde Belsazar dá uma festa, um banquete para os grandes, 1000 dos seus grandes, bebe ali vinho nas taças que era utilizada para um fim sagrado, né, para o templo. Nabucodonosor foi até um pouco mais respeitoso, porque apesar de levar essas taças, colocou no templo do seu Deus, venerando o seu Deus. Já a Belsazar, ele usa para orgias, bebedeiras e coisas assim. E na sequência, é um capítulo com 30 versículos, fala que naquela noite, né, Daniel interpreta, onde fala que foi pesado na balança e foi achado em falta. E um ponto importante que eu quero destacar, para mim e para você, é que todas as coisas haverá um dia, uma última noite, a última festa, o último trago,
a última bebida, né? A última orgia. E o que estaremos fazendo na última noite da nossa vida? Diz que naquela mesma noite, verso 30, né? Foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Então a profecia começa a cumprir, o próprio Daniel vendo agora o cumprimento daquilo que ele havia interpretado, que Deus havia mostrado a Nabucodonosor. Então Deus permite que impérios surjam e caiam, mas o reino de Deus subsiste eternamente. Daniel 6, já entra Daniel servindo, cai o Império Babilônico, mas Daniel ele passa a servir também a Dario. Diz que ele coloca homens, líderes que pudessem auxiliar. Daniel era um deles, se destaca. Aqui Daniel, ele se destaca entre os 3 e ele procurava colocá-lo, tinha 120, mas ele ia escolher 3 e dentre eles Daniel se destacava. E Daniel tem um relato interessante que eu acho dele aqui. Diz que ele procurava esses homens alguma ocasião contra Daniel, sobre o reino, a sua administração, quem sabe nos seus arquivos, mas não pôde achar culpa alguma porque ele era fiel, não se achava nele nenhum erro, nem culpa, em algumas traduções, nenhum vício. Olha que interessante o relatório, né? Mas isso não impede Daniel de passar por problemas. Aliás, aqueles ditos amigos dele ali, os 120 companheiros que deviam estar responsável pela administração do reino, armam uma situação para Daniel, porque viu que Daniel ele tinha um costume de orar 3 vezes ao dia, com as janelas viradas para o lado de Jerusalém, crendo na promessa que se meu povo orar, confessar, Daniel fazia isso, e crendo também que estava no tempo do cumprimento da profecia. É importante orar de acordo com a profecia, porque Daniel entendia, lendo o livro de Jeremias, que depois de 70 anos devia voltar para a terra de Israel, e ele ora em conformidade com isso, está ali fazendo essas orações, e eles criam uma situação onde criam um decreto com a assinatura do rei, onde durante 30 dias ninguém devia orar a nenhum deus a não ser falar com o próprio rei dos persas, medos e persas. Daniel, mesmo sabendo aqui, você pode ver no verso 10, mesmo sabendo que a escritura estava assinada, ele continuou sua rotina de oração, punha de joelhos, orava, dava graças diante de Deus como antes fazia. Isso o faz levar ou ser levado para a cova dos leões. Acredito que você conheça a história, é um resumo, né? E o Senhor envia um anjo que o livra, que o guarda, e Daniel não aconteceu nenhum mal a ele. Isso porque ele foi fiel ao Senhor. Então é importante, né, a nossa fidelidade mesmo em meio às adversidades. O capítulo 7 do livro de Daniel, ele fala sobre o sonho sobre 4 animais. É como uma repetição do capítulo 2, só que aqui, ao invés de uma estátua, é representado por 4 animais. Aqui diz Daniel, no primeiro ano do Belsazar, rei da Babilônia, ele teve um sonho, visões, e ele escreve logo, relata a suma das coisas, e diz que ele estava olhando nas visões à noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar, ventos representando guerra, mar, povos, densamente povoadas, nações, as grandes nações, o mar grande. E diz que 4 grandes animais diferentes uns dos outros subiam do mar. E ele passa a descrever, primeiro como um leão, depois ele fala um segundo animal como um urso, um terceiro como um leopardo, e o 4º animal, diz que era terrível, espantoso, ele não consegue descrevê-lo, ele só fala que tinha grandes dentes de ferro, devorava e fazia em pedaços. É importante entender, né, o contexto profético. Diz que ele era diferente de todos os outros, do que apareceram antes, né? E ele tinha 10 chifres. Então isso é uma representação, como eu falei, do mesmo sonho de Daniel 2. Babilônia, o leão representando a Babilônia, o urso, os medos e persas, o leopardo, a Grécia, e o animal terrível espantoso que Daniel não consegue descrevê-lo, não achar na natureza algo para descrever, representando Roma. E ele fala que tinha 10 chifres, ou seja, a divisão pela qual o império passou depois, tornando a Europa. E um ponto que chama a atenção, e eu quero ler para você, é o verso 17. Diz que estes grandes animais, que são 4 reis que levantarão da terra. Então, já falei,
Daniel 2 e Daniel 7 repete. Babilônia, Medos e Pérsia, Grécia e Roma. Roma em 2 momentos. E o ponto importante, verso 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então, o mais importante, além desses 4 impérios, é que o povo do Altíssimo, por fim, vai reinar com ele por toda a eternidade. Ele procura conhecer detalhes sobre esse quarto animal, esse quarto reino, né? E o verso 25 fala que esse reino, ou seja, Roma, ele ia proferir palavras contra o Altíssimo, ele ia magoar os santos do Altíssimo, ele ia cuidar e mudar os tempos e a lei, e os santos seriam entregues por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. E isso de fato aconteceu. Roma cristã, Roma papal, de 538 a 1728, as Inquisições, período da Idade Média, perseguições, isso foi tremendo. Mas aqui a outra certeza diz que depois vai assentar o tribunal para tirar o domínio e destruir, e um novo império ser estabelecido, ou seja, o império de Cristo. Tá? É só um resumo, você pode ir, como eu falei, lá no canal no YouTube e encontrar lá. Temos 16 temas só sobre Daniel. Você vai digitar a Voz que Clama História e Profecia, você vai achar a playlist lá com todos os temas, mais de 300 vídeos, mais sobre Daniel, 16 temas. Aqui ele dá mais outro detalhe sobre um carneiro, né, e um bode, falando justamente sobre os Medos e Pérsia e a Grécia. Ele está falando disso, eu não vou entrar muito em detalhe. Diz que estava olhando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, sem tocar o chão. E ele tinha um chifre notável entre os olhos, dirigiu-se ao carneiro que tinha 2 chifres, o qual quebrou o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Então aqui esse carneiro, esse bode, está representando justamente os Medos e Pérsia e Grécia. Tá? Diz que um bode vem sem tocar, ele bate o carneiro que tinha 2 chifres, que é representando os Medos e Persas, né, os 2 impérios ali, que unificou para conquistar. E aqui diz que o grande chifre, representando Alexandre o Grande, é quebrado e sai 4 chifres notáveis, ou seja, o império grego, que é dividido em 4 partes, que depois se torna Reino do Sul e Reino do Norte, de onde surge o reino, o quarto reino, o reino de Roma, né, Roma Império. Aqui ele fala ainda, depois eu vi um santo que falava e disse a outro santo, aquele que falava, até quando vai durar a visão do sacrifício diário da transgressão seladora. Ele diz que até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. Então é um tema que gastaria uma mensagem inteira só para ele, né? Aqui há um pequeno diagrama falando sobre isso, de onde começaria, que era em 457 antes de Cristo, e que nos leva a 2.300 anos após, justamente a 1843, 1844, onde termina o período da supremacia papal e começa o período de juízo pré-advento, um preparar-se para a volta de Jesus. Ele até explica quem é, ó, só para você ver que eu não estou falando da minha cabeça. Ó. O bode peludo é o rei da Grécia, o chifre grande é o primeiro rei, surgiu o 4 no lugar dele, e assim vem falando, né, o que se refere a cada um deles, os Medos e Pérsia e assim por diante. Não fala de Babilônia porque já havia caído. O capítulo 9 então, fala da oração de Daniel pelo povo. Daniel ele entende pelos livros que o número dos anos, né, era de 70 anos, eu falei sobre isso também, e ele ora em conformidade com isso, para que o Senhor operasse em conformidade com isso, para que eles pudessem voltar para a terra de Israel, reconstruir, e assim ele ora. O Senhor envia um anjo para que pudesse ouvir. Daniel confessa diante deles. Aqui fala que 70 semanas são determinadas para o povo, ou 490 anos, que começou em 457 e vai até o ano 34, 457 a.C., o ano 34 depois de Cristo, que termina com o apedrejamento de Estevão. Esse é o período tirado para o povo de Israel, o limite para eles. E o restante, então, para o povo gentil ou para todos nós, onde eu falei para você que em 1843, 44 começa então o juízo pré-advento, um preparo para a volta de Jesus e para levar a última mensagem, né? Aqui Daniel 10 é uma continuação. Daniel ele se coloca a orar porque ele não estava compreendendo. Ele não come manjar desejável, 3 semanas em oração, em consagração, até que
o Senhor passa a revelar para ele, né, o desenrolar desses acontecimentos. Ele fala que volta a pelejar, né, contra o rei da Média e Pérsia, e esse confronto que surgiriam dessas nações. No capítulo 11, eu vou pegar só a parte final, que é justamente os teólogos acreditam que é a parte que falta cumprir. Diz que no tempo do fim o rei do sul vai lutar com ele, o rei do norte vai o cometer, e diz que vai entrar na terra gloriosa. Há muitas linhas de pensamento. Até falei em Ezequiel um pouquinho sobre isso, onde se fala que é uma luta entre Estados Unidos e Rússia, ou Turquia e o povo de Israel. Eu não vou entrar muito nesse critério, mas eu quero dizer que o mais importante é que Cristo, nesse tempo, e aqui entra no capítulo 12, diz que nesse tempo vai se levantar Miguel. Quem é Miguel? O grande príncipe, o defensor do filho do seu povo. Diz que vai haver um tempo de angústia, qual nunca houve, mas nesse tempo vai ser liberto o seu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E isso é o mais importante para mim e para você, é estarmos preparados para os eventos finais, independente de qual nação, porque acreditamos que todas as nações se envolverão de uma maneira ou de outra. O mundo se dividirá em dois blocos, mas que antagônicos, né? Mas que vai levar a uma conflagração, guerras, comoções e assim por diante. E a mensagem para Daniel serve para mim e para você também. Diz assim, ó, tu, porém, Daniel, encerra as palavras, sela o livro até o tempo do fim. Muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará. Mas ele diz para ele que ele vai receber no final a sua herança. Diz assim, tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. E é a promessa para mim e para você também. Que Deus nos ajude, né, a nos prepararmos para isso. Vamos falar com o Senhor. Eterno Deus, bondoso Pai, te agradecemos pelo cuidado e proteção, por esse breve resumo do livro de Daniel. Que possamos a cada dia crescer na graça e no conhecimento do Senhor, para a honra e glória do seu nome. Prepararmos para os eventos finais e assim estarmos neste reino que será estabelecido para todos sempre. São bênçãos que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.